Boa tarde, estamos ao vivo. Paz do Eterno seja com todos. Eu estava ainda há pouco fazendo dever de casa, a minha atividade física, e me veio assim um texto na minha mente, meditando a respeito de algumas situações que acontecem na vida da gente. Algumas coisas que vão minando a nossa resistência, a nossa resiliência. Então eu lembrei de um texto que eu quero compartilhar com vocês essa tarde. E esse texto, ele está no livro de Lucas, Lucas no capítulo, deixa eu ver aqui, Lucas no capítulo 5. Então nós vamos trabalhar com esses dois textos. O texto de Lucas, capítulo 5. Deixa eu dar um alô pro meu amigo aqui, Pastor Carlos Alberto. Tudo bem, meu amigo? Então, vamos trabalhar com esses dois textos. Mas o que eu quero compartilhar com vocês são aquelas coisas que às vezes começam a minar a nossa existência, a nossa resiliência. E tudo começa aqui, na mente da pessoa, na cabeça, nas ideias, na mentalidade. Paz, meu irmão. Tudo bem? Deus abençoe, Gelson. Muito bom tê-lo aí com a gente nessa tarde aqui, nesse lugar lindo aqui. Lugar muito lindo esse aqui. Mas, conforme eu estava dizendo, esse texto está no Evangelho de Lucas. E depois a gente vai pular para o Evangelho de João, o capítulo 6. Vamos pular para o Evangelho de João, capítulo 6, e vamos ler ali a partir do versículo 50 para frente. Vamos ver, só para situar vocês. E às vezes você está assim, tá tudo bem, tal, a gente vive dificuldades, adversidades, isso aí é normal, é natural que aconteça com qualquer ser humano. Só não passa por dificuldade quem está morto, porque basta você levantar da cama para você já se deparar com uma série de pacotes que já estão te esperando para você resolver. Então o que ocorre é que às vezes a gente tá bem, e aí bate aquela coisa na sua cabeça, bate aquela ideia, bate aquele pensamento, aquele pensamento, ele se transforma numa ideia, e aquela ideia começa a minar você, começa a te entristecer, você começa a se entristecer, você começa a ficar triste, você não sabe nem porquê, começa a sentir desânimo, e daí a pouco você já não quer mais
já não tem mais vontade de fazer as coisas. Você dá aquela vontade de você dizer assim: chega, já deu. É verdade? Já deu. E aí tem vezes que você não tem com quem você compartilhar essa situação. Não tem. Você não fala isso na igreja porque vão dizer que você é fraco na fé, vão dizer que você está oprimido, vão dizer que você está caído, ou vão dizer que você está pecando. Aí você não vai falar com o marido, não vai falar com o noivo, com a namorada, com a esposa, porque também não vai encontrar resposta. Como é que você faz? Então aquilo começa a te fazer mal. É uma coisa que começa a te comer por dentro. Você acorda já com aquela dificuldade de levantar da cama. Já passou por isso? Já sentiu isso? Então, você começa a se sentir mal. E às vezes você quer levantar da cama, tem por vezes a pessoa nem quer mais levantar da cama. Impressionante. Então são aqueles ruídos que começam, pensamentos. Alguns você rebate, outros aparecem e desaparecem da mesma maneira como apareceram. Mas tem um ou outro que fica. E aí ele se transforma numa ideia. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque eu estava perguntando: Senhor, como que a gente faz para escapar de uma armadilha dessas? Porque é uma guerra invisível aqui dentro da sua mente, todo dia te guerreando, minando a sua vontade. Não é feio você reconhecer isso, pelo contrário. Tem até pastores aí que procuram outros pastores para poder se abrir, porque a batalha é feia, irmãos. Os dardos inflamados do maligno, Efésios 6, eles têm aumentado cada vez mais. Na medida em que nós vamos chegando a um ponto de esgotamento, você começa a ficar cansado, você está cansada. É tanta coisa que acontece na nossa vida que você começa a se sentir cansado, cansada. Aí tem aquela hora que você diz assim: ah, Senhor, não dá mais não. Para mim, já deu. Eu vou compartilhar com você esse texto de Lucas, no capítulo 5. O que acontece ali? Jesus estava em Cafarnaum e ele foi para lá para começar a escolher os seus primeiros discípulos. Ele começa. E aí ele estava no ano da popularidade. Ministério de Jesus, do Senhor Jesus, dividido em 3 anos. Ano da inauguração, ano da popularidade e ano da oposição. Ele estava no ano da inauguração, já ganhando popularidade. Aonde ele chegava, a notícia se espalhava e daí a pouco tinha aquela... Gente, é multidão mesmo.
multidão. Era coisa de centenas de pessoas, milhares de pessoas atrás dele. E vinham pessoas de outros lugares. Então ele chega em Cafarnaum, vai andando pela praia. E aí a notícia se espalha, Jesus está aí, Yeshua de Nazaré, Yeshua. Aí começou. Só que naquela ocasião, naquela belíssima manhã, também estava acontecendo uma outra situação. O pessoal da pesca estava voltando da pesca. Queifa, Pedro, com os outros, voltando. Qual é a situação? Qual é a cena que o Senhor Jesus vê? Ele olha, vê, o texto diz que os homens desceram do barco e já foram logo lavar as redes. O que isso significa na linguagem, no contexto histórico de Israel? É que a pesca não era individual, a pesca naquela época era coletiva. Então saíam vários barcos, passavam a noite fazendo a pesca, voltavam ao amanhecer com o produto da pesca. Aquele produto da pesca depois era repartido entre o povoado. Eles compravam, cada um pagava como podia, cada um pagava do jeito que tinha. Os que não podiam pagar recebiam ali uma cota, não podiam ficar com fome. Então era uma pesca comunitária. E depois que eles chegavam, a primeira coisa que eles faziam era pegar os peixes, levar os peixes, limpar, lavar, preparar os peixes, para então levar para o mercadinho, para começar a negociar, vender, etc. e tal. Separar a parte de cada trabalhador, de cada pescador, cada um no barco tinha a sua função, etc. e tal. Muito bem. Então, a última coisa que eles faziam era lavar as redes. Você está me entendendo agora? Quando você olha para o texto, o Senhor Jesus, andando pela praia, ele se depara com dois barcos lavando as redes. Então, não era uma cena comum, era um mau sinal. Um mau sinal. Um sinal de que alguma coisa havia dado errado. Alguma coisa tinha dado errado. Então, ele vai e logo percebe que aqueles homens não tinham nada. Nada, não tinham recurso. Voltaram sem nada. Se eles voltaram sem nada, aquele povaréu todo que estava, na verdade, já estava ali esperando chegar o alimento, o almoço, o café da manhã e quem sabe até o jantar, não teriam nem o café da manhã, nem almoço, nem jantar. E aí? E aí que quando acontece uma situação dessa, primeira coisa que bate, uma revolta muito grande. Por quê? Porque cada uma daquelas pessoas eram pescadores experientes. Cada um daqueles homens representava gerações de pescadores. Então, eles viveram aquilo a vida toda. Eles sabiam o que faziam. Porque eles viviam dependiendo daquilo. Inclusive Pedro. E aí o Senhor Jesus ele vai se deparando com aquilo ali. Eu quero que você comece a entender onde eu quero chegar. E aí, o que podia estar passando pela cabeça desses homens? Alguma coisa em comum que passa pela nossa cabeça quando a gente se depara com uma decepção,
com uma adversidade. Era uma adversidade que eles acabaram de se deparar. Com certeza haveria uma revolta generalizada. Por quê? Porque não teria comida. E aí ia ser cada um por si. Porém, a presença de Jesus ali começa a fazer toda a diferença. Por quê? Porque o foco foi desviado para ele. Ele chamou o foco para ele. Ele chega, escolhe um dos barcos, pede para entrar e dá uma palavra. A primeira palavra profética que ele deu. É essa palavra que eu quero sublinhar nessa tarde. Para mim e para você que está aí comigo aí na live e que vai me assistir depois. Qual o barco que ele escolhe? Ele escolhe o barco de Pedro. Tá tudo bem, Pedro todo mundo conhece. Esse é o nome grego. Era normal naquela época as pessoas terem dois nomes. O nome israelita e o nome grego. Mas o nome verdadeiro de Pedro era Shimon Keifa. Shimon Keifa. Essa palavra Shimon vem do verbo chamar, que significa aquele que ouve. Chamar. Que também vem do substantivo shema, ouve. Então, chamar é aquele que ouve. Então, o Senhor Jesus vai escolher um barco aonde a pessoa tinha uma característica essencial para que ele pudesse estar nesse barco. Qual? Ouvir. Ouvir. Não é falar, é ouvir. E aí ele vai olhar para Pedro, o nome, a Bíblia tem esse tipo de coisa. O nome fala um pouco da personalidade da pessoa. Então eu quero destacar esse nome de Pedro, Shimon Keifa. Shimon é aquele que ouve. Porque Jesus olhou para ele e viu que havia nele uma propensão, ele era propenso, havia nele uma inclinação para ouvir. E ouvir, na linguagem bíblica, significa obedecer, atender. Olha bem. Então o Senhor vai entrar justamente nesse barco cuja pessoa tinha essa característica. E aí quando ele entra no barco, o que ele faz? Primeira palavra profética que ele deu: afasta da terra. Ele deu essa palavra, afasta da terra. Por quê? Afastar da terra. E aí ele começa a ensinar as pessoas. As pessoas estavam lotadas de problema. E ali, naquele exato momento, era o começo do início de um dos maiores problemas que eles iriam enfrentar aquele dia. Aquele belíssimo dia. Aquela belíssima manhã. Como que eu sei que era manhã? Porque a pesca era feita durante toda a noite, madrugada. E eles chegavam ao raiar do sol. E o polvaréu ia lago de manhã cedo. Então era uma manhã. A cabeça deles. Mas Jesus, ele traz o foco para ele. Ele puxa para ele. Quem manteve o foco no Senhor, recebeu. Quem virou o foco para o problema, entrou em pânico, entrou em desespero. Olha bem. Então, é isso que eu quero chamar a sua atenção, compartilhar com você. O que Deus me falou essa tarde é que muitas das vezes a gente entra numa bolha de problema, pegamos a chave, trancamos, jogamos fora e ficamos refém do nosso problema e a gente não sabe como é que vai sair.
Não é culpa sua. Ter problema é natural, é normal. Eu mesmo tenho muitos problemas na minha vida. E eu tenho certeza que você, nesse mesmo momento que eu estou falando aqui, você deve estar com um problemão aí na sua vida. Com toda certeza. Mas aí, é aquela questão quando você está na igreja. Você agora, no contexto que nós estamos vivendo, não tem como falar com o pastor. Tem pastor, inclusive, que já na igreja, não estou fazendo crítica, é só uma constatação. Já na igreja, já não tem tempo para atender. Você imagina num contexto de pandemia, onde as igrejas não estão podendo fazer culto. Piorou. Então, o que eu quero dizer para você essa tarde é que você pode abrir seu coração, tá? Você pode ficar tranquilo, agradecer o amigão aí que não ligou a moto, aí que eu estou fazendo a live aqui e tudo. Mas eu quero dizer para você, olha bem, o que eu faço, pastor? Eu vou dizer para você, sai dessa bolha. Sai dessa bolha e entra na bolha de Deus. Você sabia que Deus também tem uma bolha? Essa bolha tem um nome. Qual é o nome da bolha de Deus? Chama-se esconderijo do Altíssimo. Aonde está esse esconderijo? Muita gente fala muita coisa. E eu vou lembrar aqui o Salmo 91. A bolha do Altíssimo está aqui. Está aqui. Aqui, isso que está aqui é para você ouvir. Entendeu? Deus fala com a gente através disso que está aqui. Fala de várias maneiras. Hebreus capítulo 1. Você vai ler lá que Deus vai falar de várias formas, de várias maneiras. Mas basicamente, Deus fala comigo e com você através da sua palavra. E tem gente que não quer saber disso que está aqui. Tem gente que já quer o bolo pronto. Tem gente que já quer a coisa pronta. As pessoas não querem ter o trabalho, então ficam trancafiados dentro da bolha, sofrendo. Está aí sofrendo. Está sofrendo e está sendo bombardeado cada vez mais pensamentos ruins. Cada vez mais pensamentos de fracasso. Olha o que aqueles homens estavam passando. Era exatamente o que eles estavam passando. Primeira coisa, revolta. Revolta, está revoltado. Que Deus é esse? Que não olha para o que nós estamos passando. E olha, que ironia. O Deus vivo estava exatamente ali, junto deles, naquele exato momento, e eles não sabiam com quem eles estavam, diante de quem eles estavam. E muitas das vezes o Senhor está ao nosso lado, está querendo falar com a gente e a gente não está percebendo. Eu me lembro aqui de Agar, quando foi mandada por Abrão para o deserto. Abraão, já era Abraão. Porque não estava se entendendo Ismael, Isaac, aquilo ali não estava muito legal. E aí Sara vai lá e exige, cobra uma posição de Abraão. Olha só, eu não quero mais essa mulher com essa criança aqui não quero não. Quem vai mandar aqui, quem manda aqui sou eu, e quem vai herdar isso tudo aqui é meu filho. O filho que Deus me deu do meu ventre. Não é o arranjo aí que ela mesma arrumou. Os arranjos às vezes não dão certo, porque não tem a direção de Deus. Ou às vezes a gente pensa que tem e quer enfiar Deus nos nossos arranjos. Ele não entra nisso, ele rejeita. Aí o que Deus falou para Abraão? Pode mandar ela, porque eu tenho uma vitória para ela, eu tenho uma bênção para ela, por amor da promessa que eu fiz a você. Então eu digo para você, Deus tem uma vitória para você.
a despeito dos arranjos que você tem procurado fazer, a despeito da sua cabecinha lotada de pensamentos de derrota, de fracasso, de querer sair fazendo aquilo que brota. Deus tem uma bênção para você, mas primeiro precisa ouvir. E Agar, quando foi caminhando pelo deserto, primeira coisa que acabou foi o pão. Depois acabou a água. E o pão nos fala do pão da vida, da palavra, que alimenta. Nós só estamos aqui conversando por causa dessa promessa que está aqui, dessa palavra que está aqui, que foi dada para nós, que está registrada, que atravessou 20 séculos até chegar o nosso tempo. 21 séculos. É por isso que nós estamos aqui. Então o que eu quero dizer para você, eu quero compartilhar com você também é isso. Agar, o foco de Agar era a situação. Ela deixou o filho de um pouco distante, foi se afastando e disse: eu não quero ver ele morrer. Então ela já havia se derrotado. Ela falou: eu não quero ver ele morrer. Não quero. E aí o menino começou a chorar. E aí o anjo do Senhor ouviu o clamor do menino e foi falar com ela. Olha bem, Deus viu a situação e foi falar com quem tinha a responsabilidade de dar. E o anjo chega e fala para Agar: o que você está fazendo? Não, eu estou aqui, não sei o quê, porque isso, porque Deus permitiu, porque blá 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 blá, toda charamingosa. É isso mesmo, mas tem que fazer isso mesmo. A palavra manda. Filipenses 4:6. Você não tem que ficar angustiado de coisa nenhuma, não. Você tem que levar os seus pedidos até Deus. Tem que fazer isso mesmo, tem que falar mesmo. Mas é importante, o mesmo tanto que você falar, é importante você ouvir. É mais importante você desabafar. É importante. Desabafa, oração é petição e desabafo. Porque às vezes você não tem com quem você falar. Às vezes isso está aí te matando, te comendo por dentro. Você está morrendo. Não tem. Então fala mesmo. Se aplica, ora, busca, chora. Mas, por favor, ouça o que o Senhor tem para falar com você. Ouça. Abra a palavra. Leia, busque a palavra. Porque na palavra está a promessa que Ele tem para fazer para mim e para você. Então, o anjo falando com Agar: Agar, por que você está aí? Não, Agar estava toda desesperada e falou: tá, o que? Acabou a água. Olha o poço ali, Agar. Ela viu, o poço estava bem ali e ela não viu. Entende? Outra também que não viu, Maria Madalena, foi para o sepulcro atrás de quem já não estava mais lá. Vai para o lugar errado. E ali começa a se lastimar. Tá tudo bem, vai lá, vai tentar recordar. Porém, eu digo para você uma coisa: sepulcro é coisa que já foi, é lembrança. A gente não pode ficar vivendo no passado, porque você corre o risco de ficar aprisionado no passado. Você entra no sepulcro e acaba ficando preso dentro dele. A sua vida não pode ser isso de jeito nenhum. Você tem que olhar para frente, seguir em frente a carreira que foi proposta para você, é a sua vida. Deus tem um propósito. Entende isso que eu estou falando? Então, essas coisas o Senhor vem me falando essa tarde, para que eu compartilhasse. Porque nesse exato momento,
Tem pessoas que estão vivendo problemas, estão em pânico, em desespero, não sabem como vão resolver. Eu digo para você, eu não sei, mas o nosso Deus sabe. Mas primeiro, o nosso Deus precisa cuidar de você para depois cuidar do problema. Então, Maria Madalena falou com os anjos: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Mas como não sabe? Se a Bíblia diz que ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Então como não sabe aonde puseram? E aí, essa é a questão. Não levaram o Senhor. É que às vezes nós é que não sabemos. Nós é que não sabemos aonde Jesus está na nossa vida. Nós é que não trazemos à memória qual é o lugar que Ele ocupa e nós perdemos a noção, perdemos o foco. O diabo é astuto, é esperto. Ele age aqui. Ele te desestrutura. E você sai fazendo bobajada e você não entende. Caramba, a Bíblia está aqui, está tudo claro. Mas por que não funciona comigo, pastor? Eu oro e não melhora nada, mas você não está ouvindo, meu amigo. Meu irmão, minha irmã querida, você não está ouvindo. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão do Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. No tempo dele. Não é a hora que a gente quer. Eu mesmo gostaria de ver muitos problemas meus resolvidos agora. Tem, abracadabra. Mas não é assim. Nós precisamos primeiro passar pelo processo. Mas a chave disso está na palavra profética que o Senhor deu para Pedro. A chave da libertação está: afasta da terra. Afasta da terra. Ali. Lucas 5, versículo 3. Afasta da terra. Ele mandou afastar. Porque tanta notícia ruim. Você liga a televisão, número de mortos. O Brasil acabou de ultrapassar não sei quem ultrapassou não sei quem. É a Olimpíada de morto. É isso. As pessoas se esquecem que na Segunda Guerra Mundial mataram e morreram 83 milhões de pessoas. Todos os dias morrem pessoas. A gente sente, dói, é doloroso, mas morre. A vida é acompanhada da morte. Elas não são separadas. Imagina uma moeda, vida e morte são as duas faces de uma mesma moeda que é a nossa existência. Entende? Só que a gente quer viver só um lado. É o lado que tem o número, que é só ganhar, só ganhar. Mas o lado que tem a cara, que tem a verdade, ninguém quer saber. Quando se depara com a cara, leva um susto. Opa, isso aqui não estava aqui, não é possível. Como? Desliga um pouquinho a televisão, vai ver um bom filme, vai escutar um bom louvor. Começa a preparar a saída dessa bolha de problema. Não é só a televisão, mas é só a cabeça. Sabe onde está a chave? Na palavra profética que o Senhor liberou para Pedro naquele instante. Afasta da terra. Nós vivemos com um pé na terra e o outro no céu. Nós vivemos com um olho no céu e o outro na terra. Porém, tem momentos que nós precisamos botar os dois pés no céu, porque senão a gente não suporta. É muito peso. A gente não suporta. É muita cobrança.
entende? E às vezes a gente não tem com quem contar. Às vezes o vaso não está por perto para poder te socorrer. Às vezes o profeta está cuidando de outros assuntos aí. Então o Senhor vem e fala para mim, olha, manda essa mensagem, porque meu servo, a minha filha está precisando de ouvir essa palavra nessa tarde. Bendito seja o nome do Senhor. E por falar minha serva, um beijo no coração da minha titia Arminda. Beijão, titia, linda, te amo. Então, eu quero dizer para você nessa tarde, a mesma palavra, essa palavra serve para você. Afasta da terra. Se esforça um pouquinho. Eu sei que você não está bem. E é difícil a gente entender. Tem tanta coisa que a gente quer falar. Entende uma coisa? Ora. Sai dessa torpeza, esse estado de torpez, esse estado de lerdeza. Sai disso. Sai disso. Se você não está aguentando ficar de joelhos, ora em cima da cama. Essa posição de orar de joelhos, ela foi inventada na Idade Média. Não era assim, não. A posição de oração era a posição assim, ó, da cruz. Era assim. Então não se importa com posição. Deus não está preocupado com o jeitinho que você vai orar. Se tu vai orar de joelho, se você vai orar no banheiro, se você vai orar andando na rua, não interessa. Obedece a ordem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então você não tem que estar ansioso, fica aguardando, daqui a pouquinho, sabe o que você vai ficar parecendo? Daqui a pouco você vai ficar aparecendo uma caçamba de lixo lotada de coisa podre. E aí começa a dar bicho. Daqui a pouco você vai começar a ficar doente. Se já não tiver doente. Insônia, gastrite, depressão, tormento, histeria, pânico, brigaiada, desentendimento. São os efeitos. Precisa afastar da terra. Precisa olhar para o eterno. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nesse momento, é importante ouvir. Quando o Senhor Jesus, ele escolheu o barco onde ele sabia que a pessoa que estava no barco, ela iria ouvir. Por isso, por que ele não entrou no outro? Porque lá ele conhecia, Deus conhece o nosso coração. Então, começa a planejar a sua grande vitória. Toda vitória começa com um simples passo. E esse passo, normalmente, é um passo de obediência. Sai dessa bolha. Para de ficar ligado em notícia ruim. Tira o foco do problema. Começa a botar o foco aqui, ó, nas promessas de Deus. Começa, porque o não você já tem. O não você já tem. Uma promessa de derrota você já tem. O que você não tem é uma promessa de vitória. E essa promessa de vitória está aqui, ó. E Deus tem essa vitória para mim e para você também. Amém? É isso, eu não tenho muita coisa mais para falar. Eu queria poder falar muito mais. Mas é só esse trechinho. Esse é um texto riquíssimo. Eu podia fazer aqui uma
um estudo exegético aqui, mas não é isso. Eu vim aqui, nesse instante, essa tarde, só para falar, só para trazer essa mensagem para você. Deus está preocupado com a tua vida. Deus está muito preocupado que você se perca do caminho, que você perca o foco, porque você já perdeu o foco. Pior do que você perder o foco é você se perder no caminho. E isso o Senhor não quer que aconteça. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado. Eu tenho certeza, assim como eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que se você obedecer assim como Pedro obedeceu e afastou o barquinho da terra e começou a ouvir o que o Senhor Jesus tinha para falar, eu tenho certeza que quando você voltar para a terra de novo, você vai para o lugar certo, você vai jogar a sua rede no local que o Senhor vai te mostrar e a solução virá e a sua vitória virá. Paz do Eterno seja com todos. Deus abençoe.